Turma, o nosso vídeo desse nono período vai falar sobre função afim. Que nós vamos ver alguns pontos sobre a função afim, que também a gente chama função polinomial do primeiro grau. A definição de função afim chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R, esse R é o conjunto dos números reais, tá? Dado por uma lei da forma f de x igual a x mais b, em que a e b são os números reais dados e a diferente de zero. Esse a e b são os números reais, que são os números que vai acompanhar a variável x, no caso do a, pode ser positivo, negativo, uma fração, e ele só não pode ser zero, o a não pode ser zero, qualquer valor real diferente de zero. A fórmula para a gente identificar uma função afim é f de x, esse x tem que estar dentro do parênteses, tá bom? Igual a x mais b. Alguns exemplos aqui dessa função afim. Eu coloquei aqui f de x igual a menos 2x mais 5, g de x igual a x menos 6. A função afim, ela não é obrigatório vir toda a vida f de x, f de x, f de x. Não. A gente pode colocar g de x, h de x, t de x. Então, contanto que tem a letra e esse x dentro do parênteses antes da igualdade. E depois da igualdade, a gente vai ter uma equação do primeiro grau, certo? Que o expoente do x, da variável x, vai ser 1. Esse menos 2 que acompanha o x e o 5, a gente chama de coeficientes, que são o quê? O valor do a e do b. Sempre o número que acompanha o x é o a. E o número que não tem x, né, o número que não tem a variável, vai ser o b, certo? Pode ser que também venha alguma função não tendo b, tendo só a variável x, né, o número acompanhando o x. Também não vai deixar de ser uma função afim, ok? Então, nesse caso, a gente tem essas particularidades, né? A primeira, uma função constante. Vai ser quando existir um número real b, no caso, não vem a parte literal, né? No caso, o número com a variável, certo? Vem só a parte numérica, sem o x. Então, eu vou dizer que isso é uma função constante, ok? No exemplo que eu coloquei, f de x igual a menos 13. Não tem x no 13, vem só a parte numérica. Então, eu digo que ela é uma função constante. Outro exemplo, uma função linear é quando o valor de b é igual a zero. Então, no caso, vem só a parte que tem o x, a variável x, né? Pode ser só x ou então um número acompanhando o x. Não vem o número sem o x, então a gente vai dizer que o b é zero. E eu vou dizer que essa função é uma função linear. No exemplo que eu coloquei, g de x igual a 2x. Então, não tem a parte sem o x, né? Então, eu digo que o b vai ser zero. Então, eu vou identificar essa função como função linear. Função identidade é quando o valor de a é 1 e o de b é 0. Então, no caso, eu coloquei o exemplo h de x igual a x. Se vem só o x, eu digo que o a vale 1. Ah, mas eu coloquei menos x, então ela não é uma função identidade. Por quê? Porque o x está negativo. E para ela ser uma função identidade, o a tem que ser positivo. E no caso, valendo 1.
E no caso aí também não tem o zero, né? O zero vai ser zero. Então, função constante, quando vem só o valor de B. Função linear, quando vem só o valor de A. O B não tem. Identidade é quando vem só o X e não tem o B. No caso, né? A parte numérica após o X. Certo? Como é que a gente calcula uma raiz da função? Na função afim, que é uma equação do primeiro grau, o que diferencia da equação do primeiro grau para a função afim, a função do primeiro grau, é esse f de x antes da igualdade, certo? Então, aqui eu tenho f de x igual a menos 3x mais 1. Ele quer que eu determine o valor da raiz. Como? Eu vou trocar esse x que está aqui, ó, no menos 3, por menos 2. Então, eu vou fazer o cálculozinho, ó. Aí, eu não tem f de x, então vai ficar f de menos 2, ó, porque o x aqui eu não estou dizendo que vale menos 2, então eu troco o x pelo menos 2. Aí fica f de menos 2 igual a menos 3, ó, porque já tá aqui menos 3, tá? Repetir. Vezes menos 2, que é o valor daqui, que eu vou trocar o x por ele. E repete o mais 1. Aí fica, de novo, f de menos 2 igual 3 vezes 2, 6. Olha o joguinho de sinal. Menos vezes menos, mais. Sinais iguais, positivo, tá? Então, e repete o mais 1. Aqui, ó, repete mais 1. Então, 6 mais 1, 7. Então, a raiz da função vai ser quem? 7. O resultado que você achou aqui, certo? Coloca esse S maiúsculo, né? Abre a chave e coloca o resultado dentro. Gente, e o gráfico da função afim, certo? Todas as funções que iremos ver, nós iremos trabalhar com gráfico, tá? O gráfico da função afim, a gente vai identificar por essa reta, ó. Essa reta aqui. Coloquei de vermelho, que é para poder vocês perceber ela, né? Diferenciar ela do eixo do X e do eixo do Y, certo? A gente já viu a questão do plano cartesiano, né? Para poder a gente ter noção de como é que a gente vai montar esse gráfico da função afim, certo? Então, a gente vai usar a mesma lei que eu mostrei lá no início, ó, f de x igual a x mais b. A gente vai usar essa mesma lei. Aí, a gente vai achar os pares, a gente vai achar o valor do x, do y, colocar aqui no plano cartesiano e depois a gente traça essa reta. Vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Construa o gráfico da função afim. Aí, tem a função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3. Como ele não está me dando um conjunto aqui, ó, de valores para o x, eu posso pegar os números que eu quiser. Detalhe, não peguem números muito altos, porque senão o gráfico de vocês vão ficar enorme, certo? Mas, se ele lhe der valores, você tem que usar o valor que ele lhe der. Como aqui ele não deu, eu coloquei aqui, ó, para x, né, valendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se você for colocar valores negativo e positivo, sempre você começa, ó, pelos negativos, depois pelos positivos. Aí aqui a gente tem, ó, a função, né? Nessa coluna a gente vai montar essa tabelinha, né? Ó, esse quadradinho, vocês estão vendo aqui. Então, na coluna do meio a gente escreve a função do jeito que está aqui no enunciado da questão, ó. E a outra coluna a gente vai colocar os resultados que a gente vai achar, certo? Sempre primeiro é o x, né? É o valor que eu adotei aqui, ó. E o que eu vou encontrar aqui vai ser o do y, ok? Então, o primeiro fica f de menos 2, né? Então, fica 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. F de menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3, 1. Jogo de sinal aqui, ó, ficou menos 2 e mais 3. Quem é o maior? 3, tá positivo. Então, a resposta é positiva. Você subtrai e usa o sinal do maior, tá bom? Aqui, f de 0.
2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. F de 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. F de 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, eu organizo aqui os pares ordenados, ó. Sempre os primeiros números aqui, ó, é o dessa colunazinha que eu coloquei para X. E os resultados que eu achei aqui, ó, é os de Y. Então, eu tenho um par menos 2 e menos 1. Menos 1, 1. 0, 3, 1, 5 e 2 e 7. Agora, eu vou construir o meu plano cartesiano, ó, né? Vou construir o meu gráfico da função afim. Desenho, né, o plano aqui, ó. O eixo do X, do jeito que eu ensinei vocês a fazer lá o plano cartesiano, né? Que é um plano, certo? Esse gráfico sempre vai ser esse plano cartesiano. Então, ó, desenha a reta do X, desenha a reta do Y, coloca os números, né? Sempre daqui, ó, do centro para a ponta da seta, tá? E aí só para cá negativo e para cá para baixo negativo também. Aqui em cima positivo e aqui positivo. Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui no cantinho uma tabelinha para ficar mais fácil de eu visualizar os números aqui, certo? Então, eu coloco, ó, menos 2 e menos 1. Então, o menos 2 tá aqui, ó, no X, tá? Aqui, galerinha, o gráfico, assim, não tá bem... Vamos, como é que fala? Visível para vocês, tá? Porque a gente, né, faz aqui o máximo para que vocês entendam. Então, ó, vê se dá para vocês perceber a pontinha, ó. Tem umas pontinhas, né? Então, aqui, ó, menos 2 e menos 1, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo que tá marcando bem aqui, ó, o pontinho. Aí, ligou menos 1 pro 1, ó. Menos 1 do X, aqui, ó, tá aqui o pontinho, ó, pro 1 do Y, certo? O outro ponto, 0 e 3, ó, tá aqui em cima do eixo do Y, ó, porque o X é 0. Então, a gente marca em cima do número diferente de 0, né? Que no caso eu vou marcar o 3 no Y, tá aqui em cima, ó. O outro par, 1 e 5. 1 daqui do X e o 5 aqui, ó, do Y, certo? Aqui o pontinho bem aqui, ó. O outro ponto, 2 e 7. Então, tá aqui o 2 do X até aqui o 7 do Y. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. 2 do X até aqui, ó, o 7, ó. Tá vendo? Aí, ó, ferro pontinho aqui, né? O outro, 1 e 5, aqui, ó. 1 e o 5, tá? Ó, o outro pontinho aqui, ó. O outro ponto, né, aqui em cima do 3, que é o ponto 03. E 1 e o 5 já foi, menos 1 e 1, aqui, ó, menos 1 e 1, ó, aí, ó, pontinho aqui, menos 2 e menos 1, aqui, ó, menos 2 e menos 1, aí marcou o pontinho aqui, ó. Aí eu tracei, ó, essa reta azul, passando por esses pontinhos que eu marquei, que eu liguei dos pontos. Então, o gráfico da função afim é isso daí, né? Aí, você quiser colocar aqui na ponta, ó, F, aí abre um parênteses, né? X, né? Tá mostrando que é o gráfico da função f de x, ok? Então, é isso, não tem segredo, não tem nada demais, tá bom? Então, você calcula lá, né? Monta a tabelinha, acha os valores de y
e achou os pares ordenados, marca aí no plano cartesiano, no gráfico, e traça essa reta. Não esqueçam que sempre vai ser uma reta, certo? Para calcular o zero da função, né? O zero da função afim, vocês vão utilizar essa regrinha, ó. X igual, tá? Vocês vão usar essa regrinha aqui, ó. X igual a menos B sobre A, né? Que já vem daqui, ó, ok? O que foi que eu fiz? Trouxe o X pra cá, né? Tá dividindo. Como aqui, ó, tá positivo, passei pro outro lado, foi subtraindo, né? E o A tá dividindo, eu coloquei, tá multiplicando aqui com o X, passou pro outro lado, dividindo com o B, né? Então, eu fiz aqui uma mudança de membro, ok? Por isso que gerou essa função aqui, ó. Essa equaçãozinha, né? X igual a menos B sobre A. Independente do valor que venha, tá? Na função, vocês têm que colocar esse menos aqui da fórmula. Aí, ele tá pedindo aqui pra gente encontrar, né? O zero da função. Então, vamos lá. O exemplo, menos 3x mais 6. Aí, eu coloquei a regrinha, ó. X igual a menos B sobre A. Aí, eu vou trocar. Aqui eu mostrei para vocês lá no começo, né? Quem é o valor de A? Menos 3, é o número que acompanha o X. O número que não tem X é o B. Então, o B é 6, então fica 6. Coloco o menos da fórmula, tá? Aí, ó, o A tá negativo. Coloca também, menos 3. Faz o jogo de sinal, menos por menos vai dar mais. 6 dividido por 3, 2, certo? É a maneira, a regrinha que nós iremos usar para calcular o zero da função afim, tá bom? Cuidado para você não confundir com o outro que a gente viu no outro vídeo, tá bom? Então, não esqueçam essa regrinha, ó, x igual a menos b sobre a, certo? Você olha o valor de a e de b na função que ele vai lhe dar na questão e você substitui aí as letrinhas pelos valores e faz a divisão de um número pelo outro. Gente, e pra gente finalizar, a gente vai ver a questão da função crescente e decrescente. O que é isso? É quando um gráfico aumenta o valor e quando ele diminui, certo? Aqui nós temos assim, ó, uma função é crescente quando atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado do f de x, que no caso do y, também vai ser maior. Então, o gráfico ele vai aumentando, né? Quando a função é decrescente, é quando a gente atribui valores maiores para o x e o f de x, que é o y, ele vai diminuindo. Então, quando eu colocar valores para x, que o y aumentar, a função é crescente. Quando eu colocar valores para x e o y diminuir, ela é decrescente, certo? Então, vamos ver aqui, ó, para identificar se uma função afim é crescente ou decrescente, basta verificar o seu coeficiente angular. O coeficiente angular for positivo, quem é o coeficiente angular? O valor do A. Por quê? Porque nem toda vida, né, ele vai pedir para você achar o valor de A e de B para poder dizer. Ele vai lhe dar a função e vai pedir para você classificar se a função é crescente ou decrescente. Então, você vai só olhar para a função, olhando para o valor do A e vai dizer o número que acompanha o x, né? Você vai ver se ele é crescente ou decrescente. Se ele for maior que zero, a função é crescente. Se ele for menor, no caso negativo, né? Ele vai ser decrescente. Um exemplo que ele colocou, a função 2x menos 4, ela é crescente, porque o 2 que acompanha o x, ó, tá positivo.
Então, ele é maior, né? Maior do que zero. Então, ele é positivo. Ele usou a mesma função, só que ele colocou menos 2 com menos 4, tá? Aqui é menos 4, tá? Não tem esse mais aqui. É menos 2 com menos 4. Como o menos 2 aqui, ó, está negativo, então ele é menor do que zero. Então, a função é decrescente. Aqui é o gráfico, né, mostrando como é que fica o gráfico da função crescente e decrescente. Que também ele pode lhe dar o gráfico e pedir para você classificar a função em crescente ou decrescente, certo? Então, tem as duas maneiras. Ele lhe dá a lei da função ou lhe dá o gráfico para você classificar. Então, se ele lhe der esse gráficozinho aqui, f de x igual a 2x menos 4, ó. O 2 que acompanha o x está positivo, então, ó, tá aqui, né? Então, ó, quanto mais ele esticar aqui a reta, ó, o y vai aumentando, ó, tá vendo? Quando isso vai subindo a reta aqui, então, o y também vai aumentando, certo? Não é esse número aqui que vem depois do x, não, tá? Não é isso. Então, o a aqui é 2, é positivo, então essa função é crescente. No outro gráfico aqui, a função é menos 2x, menos 4. Então, como o x está negativo, né? Então, ó, quanto mais ele vai, ó, a reta aqui, né, negativa, pro lado negativo, ele vai subindo, ó, o y vai diminuindo, ok? Então, essa função vai ser decrescente, ok? Aí tem assim, ó, como identificar funções crescentes e decrescentes sem cálculo? Foi o que eu falei para vocês, né? Vocês vão ver a questão do valor do A, do coeficiente angular, que a gente chama, tá? Do coeficiente A, né? Se ele tiver positivo, vai ser crescente. Se ele tiver negativo, vai ser decrescente. Aí aqui ele colocou a observação, ó, se o A for maior que zero, é crescente. Se o A menor que zero, decrescente. Um exemplo aqui, ó. Vamos determinar se as funções a seguir são crescente ou decrescente. Primeiro item, y igual a 2x. Mas, professora, a senhora não falou que para ser função é f de x? Não. Gente, a função afim, ou função do primeiro grau, tanto pode vir y igual, né, alguma coisa, como f de x igual a x e alguma coisa, certo? Então, se vier y aqui, também vai ser função afim, ok? Não esqueçam disso. Então, aqui o primeiro exemplo, ó, y igual a 2x. O 2 aqui no x está positivo, então a função é crescente. O outro exemplo, y igual a menos x. O x está negativo, então a função é decrescente, porque esse valor do x aqui vai ser menor do que zero. O outro exemplo, y igual a menos 4x mais 7. Ó, o valor do x aqui é menos 4, menor do que zero também, então é decrescente. E o outro, 4y igual a 4x menos 7, o 4 aqui do x, ó, tá positivo, e vai ser crescente.